milionário surpreende-se quando mendiga negra pede sobras e revoluciona tudo. Isadora estava no auge da sua carreira, sentada na mesa mais reservada daquele restaurante chiquérrimo em Lisboa, com vista para o Tejo. Vestida com um taior impecável e um colar de pérolas que reluzia sob a luz suave, ela dominava a conversa com seus investidores. A voz dela cortava o ar com argumentos tão afiadas quanto lâminas, defendendo um projeto que prometia virar o mercado de cabeça para baixo. O ambiente era de puro poder, vinho caro, risadas contidas, olhares calculados. Mas, de repente, algo inesperado quebrou aquela bolha de riqueza e controle absoluto. O olhar de Júlia perfurou sua armadura de empresária bem-sucedida. Era um pedido simples, banal para uns, mas que fez algo estranho nascer no peito dela. Uma curiosidade ardente, uma pitada de dúvida que cortava o orgulho e deixava uma ponta de inquietação. Sem pensar, ela levantou-se devagar e fez algo que ninguém esperava. Chamou a menina para dentro. Convidou Júlia para almoçar com ela. O restaurante ficou em silêncio absoluto, como se presenciasse uma cena proibida. A menina entrou, meio hesitante, e logo se acomodou na cadeira que Isadora indicou com a mão firme. Entre mordidas rápidas e olhares desconfiados, a vida de Isadora ganhou um novo foco. Aquele encontro simples quebrava todas as certezas do seu mundo de vidro e dinheiro. Mal sabia ela que aquela decisão faria sua vida virar de cabeça para baixo. Quando chegaram à mansão de Isadora, o choque continuou. A irmã dela, Cláudia, lançou um olhar cheio de alerta e reprovação. Isadora, não podemos abrir essa porta, pá! Célia, a funcionária leal que conhecia todos os segredos da casa, observava Júlia com olhos atentos, tentando decifrar se aquela criança era ameaça ou redenção. Júlia carregava cicatrizes invisíveis, a dor da perda da mãe, lembranças doloridas que às vezes vinham à tona com lágrimas sufocadas. Ela falava pouco, mas quando falava, revelava um mundo brutal que Isadora não tinha ideia que existia a poucos passos do luxo e do conforto. Depois surgiu Rodrigo, o pai da menina. Um homem que parecia mais sombra que gente, voltando com promessas vazias e palavras que mais machucavam do que curavam. Júlia, sem medo, gravou as ameaças dele. Uma arma silenciosa pronta para explodir na cara de quem queria controlá-la. Isadora sentiu o peito apertar. Lutava para proteger aquela menina que aos poucos não era mais só uma estranha, mas alguém que começava a chamar de família. O que viria depois? Júlia decidiu levar a briga até o tribunal. O futuro da garota, cheio de incertezas, parecia... E no meio dessa tempestade, entre medo e esperança, a pergunta que não calava. O que realmente significa proteger quando o mundo insiste em machucar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir?
Isadora estava perdida em seus pensamentos, a mente repleta de planos e possibilidades, quando um som estrondoso cortou o ar. A porta da mansão foi aberta com um golpe e um homem entrou, pálido e descontrolado. O rosto dele estava contraído de raiva, o olhar errático. Ele gritou: "Onde está minha filha?" O pânico tomou conta do ambiente. Cláudia se encolheu e Célia deu um passo à frente, como se quisesse proteger a criança à sua frente. O coração de Isadora disparou. Ela sabia que aquela cena estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ninguém imaginava. "Rodrigo, calma!" Isadora tentou controlar a situação, mas as palavras saíram como um sussurro. A tensão no ar era palpável. "Cala a boca! Você não tem ideia do que está fazendo trazendo essa menina para dentro de casa." A voz dele soava como um trovão e um céu já carregado de nuvens. Júlia, sentada à mesa, paralisou. A expressão no rosto dela era de choque, mas também de determinação. Aquela cena não era nova para ela. A pressão aumentava a cada segundo. "Papai, eu não quero voltar com você." Ela se levantou, os olhos cheios de lágrimas, mas a cisão em sua voz era firme. Rodrigo avançou como uma tempestade. "Você é minha, Júlia. Eu não vou deixar que você fuja de mim. Não vou perder você de novo." Ele agarrou a cadeira dela e a situação se tornou caótica. Isadora gritou por socorro, mas a palavra mal saiu de sua boca antes que a porta fosse derrubada. Um grupo de homens entrou. Eles eram brutais e amedrontadores, todos vestidos de preto, como sombras da escuridão. "Já chega, Rodrigo!" Um deles gritou, com um sotaque pesado. "Você não pode fazer isso aqui!" A confusão se intensificou. Cláudia gritou e Célia soltou um gemido. Os homens seguraram Rodrigo, que lutava, gritando histericamente. Júlia parecia mais confusa do que nunca, o medo desenhando um novo cenário em seu pequeno rosto. "Vocês não sabem com quem estão se metendo!" Rodrigo vociferou, mas a ferocidade dele se dissolveu em pânico. Os homens começaram a arrastá-lo para fora, e o barulho das cadeiras sendo arrastadas pelo chão ecoava como um lamento. Isadora observou, o coração a mil. A verdadeira natureza daquele homem estava sendo revelada, e a conexão que ela havia começado a construir com Júlia parecia desmoronar sob a pressão daquela cena terrível. Naqueles instantes de caos, tudo o que ela pensava que sabia sobre o pai da menina se desfez. Os homens mencionaram um sistema, e algo dentro de Isadora estremeceu. O que isso significava? O que estava acontecendo realmente? "Ele não pode levar a Júlia!" Isadora gritou, mas suas palavras eram perdidas na confusão. Elas não eram suficientes para combater a tempestade que se desdobrava. E antes que a situação pudesse ser recuperada, Rodrigo, libertando-se da pressão, lançou uma última ameaça. "Vocês vão se arrepender de se meter com a minha família." E com isso, desapareceu pelas portas duplas, levando consigo uma parte da segurança que Isadora pensava ter. O silêncio que se seguiu era devastador. Júlia estava em choque. E Isadora, sem saber como lidar com aquilo, sentiu uma dor aguda no peito. Protegê-la seria um desafio sem igual. Uma pergunta ecoava em sua mente, deixando um nó ainda mais apertado na garganta.
quem realmente era o pai da menina e o que isso significava para o futuro delas. Isadora virou-se para Júlia, mas a menina já não era a mesma. O que parecia ser um laço emergente agora estava tingido de incerteza e sombra. A batalha estava só começando. Isadora virou-se para Júlia, seu coração palpitando em um misto de medo e urgência. A menina estava pálida, os olhos grandes, cheios de lágrimas. Mas o que mais a preocupava era a frieza da expressão de Júlia. Algo estava mudando. O que antes parecia um laço de amor e proteção, agora estava prestes a se desfazer. O caos havia se instalado na mansão. Mas, de repente, a tensão foi interrompida por um som estrondoso. Uma explosão! As janelas tremeram e o vidro se estilhaçou com um eco horrível. As pessoas gritaram, atirando-se ao chão, segurando-se em busca de segurança. O ar estava recheado de fumaça e um cheiro inconfundível de queimado começou a invadir as narinas de todos. Isadora, com o peito acelerado, olhou para Júlia. O pânico tomou conta dela. "Júlia, segure minha mão!" Mas, para seu horror, a menina estava paralisada. A expressão dela mudara, como se tudo ao redor tivesse sumido e deixado um vazio. Afinal, havia algo mais na relação delas do que apenas um desejo de proteção. A lembrança de Rodrigo a invadia como uma sombra. Então, um grupo de homens apareceu na entrada da sala, seus rostos cobertos por capuzes escuros. Eles marchavam destemidos, e a intensidade de suas intenções era palpável. "Onde está a garota?" Um deles perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Júlia, ao ouvir isso, pareceu acordar de um sonho horrendo. Com um olhar penetrante, ela se levantou e, ao invés de procurar abrigo, avançou em direção a eles. "Eu sou a única que vocês querem!" gritou. Isadora ficou paralisada. O que estava acontecendo? Por que Júlia estava se oferecendo assim? "Não, Júlia, não faça isso!" Isadora tentou puxá-la para trás, mas a menina já se posicionara na frente dos homens, como se estivesse pronta para enfrentar a tempestade. E ali, em meio ao caos, a maior reviravolta de todas aconteceu. Júlia começou a falar. "Vocês não podem me levar. Eu sou a verdadeira herdeira do que é meu." Sua voz ressoou na sala, desafiadora. "A verdadeira herdeira?" Os capuzes se moveram lentamente, confusos e intrigados. "Foi você quem decidiu se esconder?" Um dos homens avançou, próximo o suficiente para Isadora sentir o cheiro de pólvora. Isadora não conseguia compreender. Por que Júlia falava assim? Quem ela realmente era? A pressão em seu peito aumentou e ela tentou entender. Ao mesmo tempo, a força da presença de Júlia era avassaladora, como se ela estivesse libertando uma parte dela mesma que estava trancada. Os homens fizeram uma pausa, observando a menina que parecia tão frágil, agora tão firme. "Você sabe o que está fazendo?" Um deles questionou, e a estranheza na sala era quase palpável. "Eu tô cansada de esconder quem sou", disse Júlia, com a voz forte e cheia de fervor. O impacto das palavras foi tão forte que todos pareciam prender a respiração, como se soubessem que algo incontrolável estava prestes a se desenrolar. E a verdade caiu como uma bomba. Isadora percebeu que o que pensou ser apenas uma menina de rua estava escondendo uma história muito maior. Uma trama cheia de intrigas e segredos tão profundos que podiam destruir tudo o que havia construído. No fundo, a verdade era muito mais aterrorizante do que qualquer explosão.
E no exato momento em que o olhar de Júlia encontrou o de Isadora, a paranoia, o medo e a revelação se torna. Júlia iria enfrentar o que vinha, e a questão que queimava no ar era uma só. Isadora, a empresária de sucesso, estava pronta para suportar as consequências dessa verdade devastadora? Ou a tempestade que se formava marcaria o fim de tudo o que conhecia? A luta estava apenas começando. Isadora virou-se para Júlia, seu coração palpitando em um misto de medo e urgência. A menina estava pálida, os olhos grandes, cheios de lágrimas. Mas o que mais a preocupava era a frieza da expressão de Júlia. Algo estava mudando. O que antes parecia um laço de amor e proteção, agora estava prestes a se desfazer. O caos havia se instalado na mansão. Mas, de repente, a tensão foi interrompida por um som estrondoso. Uma explosão. As janelas tremeram e o vidro se estilhaçou com um eco horrível. As pessoas gritaram, atirando-se ao chão, segurando-se em busca de segurança. O ar estava recheado de fumaça e um cheiro inconfundível de queimado começou a invadir as narinas de todos. Isadora, com o peito acelerado, olhou para Júlia. O pânico tomou conta dela. Júlia, segure minha mão! Mas, para seu horror, a menina estava paralisada. A expressão dela mudara, como se tudo ao redor tivesse sumido e deixado um vazio. Afinal, havia algo mais na relação delas do que apenas um desejo de proteção. A lembrança de Rodrigo a invadia como uma sombra. Então, um grupo de homens apareceu na entrada da sala, seus rostos cobertos por capuzes escuros. Eles marchavam, destemidos, e a intensidade de suas intenções era palpável. Onde está a garota? Um deles perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Júlia, ao ouvir isso, pareceu acordar de um sonho horrendo. Com um olhar penetrante, ela se levantou e, ao invés de procurar abrigo, avançou em direção a eles. Eu sou a única que vocês querem! Gritou. Isadora ficou paralisada. O que estava acontecendo? Por que Júlia estava se oferecendo assim? Não, Júlia, não faça isso! Isadora tentou puxá-la para trás, mas a menina já se posicionara na frente dos homens. Como se estivesse pronta para enfrentar a tempestade. E ali, em meio ao caos, a maior reviravolta de todas aconteceu. Júlia começou a falar. Vocês não podem me levar. Eu sou a verdadeira herdeira do que é meu. Sua voz ressoou na sala, desafiadora. A verdadeira herdeira? Os capuzes se moveram lentamente, confusos e intrigados. Foi você quem decidiu se esconder? Um dos homens avançou, próximo o suficiente para Isadora sentir o cheiro de pólvora. Isadora não conseguia compreender. Por que Júlia falava assim? Quem ela realmente era? A pressão em seu peito aumentou e ela tentou entender. Ao mesmo tempo, a força da presença de Júlia era avassaladora. Como se ela estivesse libertando uma parte dela mesma que estava trancada. Os homens fizeram uma pausa, observando a menina que parecia tão frágil, agora tão firme. Você sabe o que está fazendo? Um deles questionou, e a estranheza na sala era quase palpável. Júlia então revelou algo que fez a sala paralisar. Vocês acham que eu sou filha de Rodrigo, mas não sou. Ele não é meu pai verdadeiro. Cada palavra dela cortava o ar como uma faca. Um murmúrio coletivo percorreu o grupo. Isadora sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo, Júlia? A dor e o medo invadiram seu tom. Tudo que ela pensou que sabia estava agora desmoronando. Eu sou filha de Isadora. A afirmação ecoou no ar e todo o ambiente pareceu congelar. O choque foi profundo. Isadora ficou paralisada, sem saber se o que estava ouvindo era verdade. Como isso poderia ser possível?
Como Júlia poderia ser sua filha? Os capuzes olhavam entre as duas, a confusão se transformando em surpresa. Isadora mal podia respirar. Júlia, isso não faz sentido. Eu nunca soube. Eu nunca. Eu fui sequestrada quando era bebê. Rodrigo, ele é o que restou da minha vida anterior. Mas ele nunca foi meu verdadeiro pai. As lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia, mas sua determinação era inabalável. Ao mesmo tempo, o murmúrio da sala crescia em intensidade. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode ser minha filha. Isadora sentiu seu mundo girar como uma montanha russa desgovernada. E por que Rodrigo tinha que se meter de novo? Os homens, percebendo a tensão e a revelação, hesitaram. A atmosfera estava tão elétrica que qualquer movimento poderia ser fatal. O ar estava pesado, carregado de promessas não cumpridas e verdades obscuras. E antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão ecoou, desta vez mais próxima, fazendo o chão tremer sob seus pés. Quase como uma segunda onda de caos, a incorporação desse novo mistério e levava tudo a um novo nível de desespero. Júlia estava em pé, a única esperança no meio daquela tempestade. O que mais ela tinha escondido? E o que significava tudo isso para Isadora? O tempo estava se esgotando e a questão permanecia no ar. A revelação havia libertado Júlia ou aprisionado ainda mais. E ali, em meio ao caos, a maior reviravolta de todas aconteceu. Júlia começou a falar. Vocês não podem me levar. Eu sou a verdadeira herdeira do que é meu. Sua voz ressoou na sala, desafiadora. A verdadeira herdeira? Os capuzes se moveram lentamente, confusos e intrigados. Foi você quem decidiu se esconder? Um dos homens avançou, próximo o suficiente para Isadora sentir o cheiro de pólvora. Isadora não conseguia compreender. Por que Júlia falava assim? Quem ela realmente era? A pressão em seu peito aumentou e ela tentou entender. Ao mesmo tempo, a força da presença de Júlia era avassaladora, como se estivesse libertando uma parte dela mesma que estava trancada. Mas então, outro estrondo ecoou, um novo barulho, e a porta da mansão foi arrombada. Mais homens entraram, mais imponentes e ameaçadores do que os primeiros. O som inconfundível de botas pesadas batendo no chão de mármore ecoava na sala. Eles não estavam ali para brincar. Vamos levá-la! Gritou um deles com uma voz tão profunda que reverberou nas paredes. A multidão recuou, apavorada. Não! Isadora gritou, tentando se interpor entre os homens e Júlia. Mas, em um movimento rápido, um dos capuzes a empurrou, fazendo-a cair de joelhos. Ela olhou para Júlia, que já havia se afastado, pronta para enfrentar o que viesse. Eu sou a única que vocês querem, repetiu Júlia. Mas ao dizer isso, seu olhar se tornou distante, como se estivesse se despindo da realidade. Como se entendesse que havia mais em jogo do que apenas uma simples herança. O homem mais alto, que aparentava ter um ar de liderança, encarou Júlia e, em um movimento inesperado, revelou seu rosto. O que Isadora viu a deixou em choque. Era uma expressão familiar, mas mais doce, marcada por um acúmulo de dor e amor. Não pode ser você. A voz da mulher ecoou suavemente, quase um sussurro entre os gritos e a confusão. Eu sou sua mãe. A revelação saiu como uma explosão, quebrou o coração de Isadora. A mulher diante de Júlia não era apenas uma desconhecida. Era alguém que ela conhecia, alguém que deveria estar perdida no tempo. A mãe que acreditavam ter morrido,
a mulher que desapareceu, deixando um vazio que nunca foi preenchido. A sala inteira ficou em. Vários rostos se voltaram para Isadora. Buscavam uma resposta. Cada um deles também tinha suas histórias entrelaçadas, seus próprios fantasmas. Eu não posso acreditar, Isadora murmurou. As palavras mal saíam de seus lábios. Você é minha mãe? Júlia questionou, o olhar dela misturando esperança e desconfiança. A mulher diante delas, com lágrimas nos olhos, assentiu lentamente. Sim, eu sou. Fui forçada a deixá-la para proteger você, mas nunca deixei de ser sua mãe. Eu estive lutando para te encontrar todos esses anos. O impacto das palavras fez a terra sob os pés de Isadora tremer. Como era possível? Quantos segredos estavam enterrados naquele passado? Ela sentiu os laços de sua própria vida se desfiando, como se tudo o que considerava real estava prestes a desmoronar. Um dos homens do capuz alto avançou, olhando com desprezo para a mulher que agora se revelava. Chega de histórias. Vamos levá-la. Ele estendeu a mão, pronto para agarrar Júlia pela força. Isadora gritou. Não. Enquanto o ambiente se tornava um tornado de gritos e desespero, uma nova confusão se estabelecia. Sombras se movimentavam, e a tensão estava no auge, cada segundo parecendo se estender eternamente. Os gritos e sussurros se misturavam. As reações dos outros a deixaram paralisada. O caos em torno delas parecia estar se intensificando. E enquanto todos olhavam, a pergunta que se formava nas mentes era: qual o preço que estavam dispostos a pagar por verdades ocultas e relações distorcidas? E antes que pudessem encontrar uma solução, um novo estrondo reverberou. Uma segunda explosão, muito mais próxima. O chão estremeceu sob seus pés e um pedaço do teto despencou, escondendo o que deveria ser um momento de redenção em um novo horror. O que mais estava se escondendo nas sombras? O que mais haviam perdido na luta contra o desconhecido? O passado não estava apenas atrás deles. Estava se entrelaçando com o presente, e a batalha estava apenas começando. O que tudo isso significava para Isadora e Júlia, que agora se sentiam entrelaçadas em um destino mais profundo do que imaginavam? O futuro tornou-se um grande mistério, e a luta pela verdade prometia consequências devastadoras. A sala estava em caos, os ecos da explosão ainda reverberando nas paredes, enquanto Isadora tentava processar tudo. A revelação de que Júlia era sua filha a deixou em estado de choque. O que antes parecia um momento de redenção, agora se tornava um pesadelo. As pessoas ao redor estavam paralisadas, absorvendo a magnitude da situação. Vocês não têm ideia do que é esta. Grita a mulher que se dizia mãe de Júlia, o desespero em seu olhar quase palpável. A tensão cresceu, e algo na atmosfera fez parecer tão pesada quanto o ar antes de uma tempestade. Isadora estava sem palavras. O que deveria ser um reencontro levou a sala a um ponto de não retorno. Júlia, eu não sabia. O nó em sua garganta crescia à medida que cada palavra se transformava em um esforço sobre-humano. Os capuzes a observavam, confusos. Agora sabemos que a herdeira de tudo isso é você, um dos homens exclamou, interrompendo o turbilhão de emoções. Se você é realmente a filha dela, então temos muito mais em jogo do que apenas um simples resgate. Um tremor percorreu a sala e, de repente, Isadora sentiu que a verdade estava se desenrolando diante dela de uma forma que ela nunca imaginou. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou e uma onda de pânico
a dominou. Cada um dos capuzes agora parecia ter um interesse renovado, uma urgência que deixava Isadora inquieta. Antes que alguém pudesse responder, um dos homens disparou com uma raiva incontrolável. Você não deveria ter se escondido por tanto tempo, Júlia. Tinha que ter ficado em segurança. Ele se aproximou e a tensão subiu novamente. Segurança? O que sabe sobre segurança? Júlia contra-atacou, seus olhos se transformando. Era como se uma chama se acendesse dentro dela. Você não sabe nada sobre minha vida, sobre o que eu passei. Quando o homem se aproximou ainda mais, Isadora percebeu que havia algo a mais no tom da garota. Algo que ela nunca viu antes. Era determinação, mesmo em meio ao caos. Júlia! Isadora começou, mas as palavras morreram em seus lábios. A mulher que se dizia mãe de Júlia estava em lágrimas. Eu lutei todos esses anos para voltar para você. Se eu soubesse onde você estava, eu nunca teria desistido. Os olhares se cruzaram e o nó que apertava o peito de Isadora se transformou em um turbilhão de emoções. Mas antes que pudessem se reconectar, um som estrondoso interrompeu. A parede ao lado se desfez em pedaços. Era um carro, e junto dele, fumaça e corpos jogados para fora. Os capuzes olharam, surpresos. Parecia que alguém tinha decidido que a resposta estava em trazer o caos diretamente para onde estavam. Os homens olhavam entre si, e a mulher que se dizia mãe de Júlia gritou: "Corra, Júlia!" Mas Júlia não se moveu. Em vez disso, ela se virou novamente para os capuzes. Quem são vocês? O que realmente está acontecendo aqui? Eu não sou apenas um peão nesse jogo. E naquele instante, como se tudo tivesse sido orquestrado por um destino cruel, um deles avançou, revelando uma arma ao lado do corpo. O gesto foi rápido, mas Isadora consegue ver a intenção. Não deixaremos você sair, Júlia. Você deveria ter permanecido nas sombras onde se encaixa. E com isso, o caos se desdobrou. Tudo foi pela janela. A verdade, as mentiras e o destino incerto. Isadora sentiu que o mundo à sua volta se fechou como um laço apertado. O que significava tudo isso realmente? E a pergunta que martelava em sua mente era: a vida dela e de Júlia sempre foi um labirinto de segredos. E até que ponto a verdade as libertaria? Antes que pudesse processar as palavras e os sentimentos turbulentos que se aglomeravam dentro dela, outra explosão, desta vez muito mais próxima, fez com que o chão tremesse e as luzes piscassem. O que mais está por vir? Pensou Isadora, enquanto o futuro dela se tornava um emaranhado de incertezas. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo mais uma vez. A sala estava em caos, os ecos da explosão ainda reverberando nas paredes enquanto Isadora tentava processar tudo. A revelação de que Júlia era sua filha a deixou em estado de choque. O que antes parecia um momento de redenção agora se tornava um pesadelo. As pessoas ao redor estavam paralisadas, absorvendo a magnitude da situação. Vocês não têm ideia do que estão prestes a fazer, grita a mulher que se dizia mãe de Júlia, com o desespero estampado no rosto. O silêncio se sai. As luzes piscavam, e a fumaça que ainda se erguia das explosões tornava tudo mais surreal. Isadora parecia perdida. Júlia, eu não sabia. As palavras saíram num fio frágil, sufocadas pelo nó em sua garganta. O olhar de Júlia era uma mistura de desconfiança e esperança. E o que deveria ser o reencontro mais esperado, agora parecia um precipício. A tensão cresceu entre os capuzes e os rostos conhecidos. A herdeira é você, e você sabe disso. O homem alto falava como se cada palavra fosse um golpe. Seja grata por ainda ter uma chance de sair viva.
Ele gesticulava, e as mãos de Isadora tremiam. O desespero se espalhava. Eu não vou deixar que levem você. O grito de Isadora cortou a sala em pilares de incerteza. Mas antes que alguém pudesse reagir, a parede próxima se desfez em cacos. Um homem, de pé entre os escombros, erguia uma arma. O pânico se instalou. Caiam no chão! Ele gritou, a voz profunda como um trovão. A cena se desdobrou em um turbilhão de movimentos. Todos se jogaram ao chão e Isadora buscou Júlia. Mas a menina estava parada, as mãos firmes em punhos, olhando para o homem com uma fúria contida. Eu sou a herdeira e não vou fugir! Júlia gritou, e o eco da sua voz ressoou na multidão paralisada. Nem que eu tenha que enfrentar você! As palavras dela causaram um tremor no ambiente. O homem hesitou e, por um momento, a sala pareceu respirar. O que você disse? Um sussurro involuntário escapou dos lábios de um dos homens de capuz. Aquilo era inesperado, e na fração de segundo que se passou, a tensão ficou insuportável. Então, como uma corrente elétrica, uma nova figura emergiu da escuridão. A porta arrombada revelando uma mulher de presença poderosa. Seus olhos eram de fogo e logo Isadora reconheceu a expressão. Não, foi tudo o que conseguiu murmurar, as lembranças a atingindo como uma onda. Era Clara, sua antiga sócia, dada como desaparecida há anos. Depois que Isadora cortou relações devido a um escândalo que quase destruiu suas vidas. A mulher subiu as escadas, e seu olhar era intenso, cheio de segredos e promessas não cumpridas. Eu disse que ele não podia ter o que é nosso. Clara gritou, e a sala novamente congelou. O verdadeiro legado é meu também, e Júlia não tem ideia do que está em jogo. O alvoroço cresceu. Júlia olhou de uma para outra, confusa. O que você está dizendo? No meio da confusão, Clara se aproximou, a tensão palpável. Por que você não sabia? Você é parte de algo muito maior. Querida, sabe quem realmente é sua avó? Minha mãe! A revelação caiu como um meteorito! Isadora sentiu o mundo girar. O que ela pensava que sabia desmoronava na sua frente. Clara, sempre à sombra, agora brilhava como uma nova ameaça. E, de repente, o caos tomou forma novamente. O cheiro de fumaça e pólvora se intensificou. Alguém gritou e a sala explodiu em um frenesi. As pessoas empurravam-se, buscando escapar, mas Júlia permanecia firme, seu olhar desafiando tudo e todos. Vocês não têm controle sobre mim! Gritou, os olhos ardendo. A verdade a selava numa força que Isadora não conseguia compreender. O que você quer de mim, Clara? Por que agora? Porque finalmente temos o poder nas mãos! Exclamou Clara, breve como um relâmpago. Está tudo em jogo e você pode perder tudo o que ama. O coração de Isadora disparou novamente, o desespero a tomando. O que estava por vir? Como sua vida poderia mudar ainda mais? O que significavam aquelas velhas alianças? E que tipo de legado estava prestes a se desdobrar? E enquanto o mundo ao redor dela desabava, Isadora percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A sala estava em caos, os ecos da explosão ainda reverberando nas paredes enquanto Isadora tentava processar tudo. A revelação de que Júlia era sua filha a deixou em estado de choque. O que antes parecia um momento de redenção, agora se tornava um pesadelo. As pessoas ao redor estavam paralisadas, absorvendo a magnitude da situação. Vocês não têm ideia do que estão prestes a fazer. Grita a mulher que se dizia mãe de Júlia, com o desespero estampado no rosto. O silêncio se espalhou, pesado,
como se alguém tivesse puxado a energia do ar. As luzes piscavam, e a fumaça que ainda se erguia das explosões tornava tudo mais surreal. Isadora estava perdida. Julia, eu não sabia. As palavras saíram num fio frágil, sufocadas pelo nó em sua garganta. O olhar de Júlia era uma mistura de desconfiança e esperança. E o que deveria ser o reencontro mais esperado, agora parecia um precipício. A tensão cresceu entre os capuzes e os rostos conhecidos. A herdeira é você, e você sabe disso. O homem alto falava como se cada palavra fosse um golpe. Seja grata por ainda ter uma chance de sair viva. Ele gesticulava, e as mãos de Isadora tremiam. O desespero se espalhava. Eu não vou deixar que levem você. O grito de Isadora cortou a sala em pilares de incerteza. Mas antes que alguém pudesse reagir, a parede próxima se desfez em cacos. Um homem, de pé entre os escombros, erguia uma arma. O pânico se instalou. Caiam no chão. Ele gritou, a voz profunda como um trovão. A cena se desdobrou em um turbilhão de movimentos. Todos se jogaram ao chão, e Isadora buscou Júlia. Mas a menina estava parada, as mãos firmes em punhos, olhando para o homem com uma fúria contida. Eu sou a herdeira, e não vou fugir. Júlia gritou, e o eco da sua voz ressoou na multidão paralisada. Nem que eu tenha que enfrentar você. As palavras dela causaram um tremor no ambiente. O homem hesitou e, por um momento, a sala pareceu respirar. O que você disse? Um sussurro involuntário escapou dos lábios de um dos homens de capuz. Aquilo era inesperado, e na fração de segundo que se passou, a tensão ficou insuportável. Então, como uma corrente elétrica, uma nova figura emergiu da escuridão. A porta arrombada revelando uma mulher de presença poderosa. Seus olhos eram de fogo, e logo Isadora reconheceu a expressão. Não, foi tudo que conseguiu murmurar. As lembranças a atingindo como uma onda. Era Clara, sua antiga sócia, dada como desaparecida há anos, depois que Isadora cortou relações devido a um escândalo que quase destruiu suas vidas. A mulher subiu as escadas e seu olhar era intenso, cheio de segredos e promessas não cumpridas. Eu disse que ele não podia ter o que é nosso, Clara gritou, e a sala novamente congelou. O verdadeiro legado é meu também, e Júlia não tem ideia do que está em jogo. Cresceu. Júlia olhou para outra, confusa. O que você está dizendo? No meio da confusão, Clara se aproximou, a tensão palpável. Por que você não sabia? Você é parte de algo muito maior, querida. Sabe quem realmente é sua avó? Minha mãe! A revelação caiu como um meteorito. Isadora sentiu o mundo girar. O que ela pensava que sabia desmoronava na sua frente. Clara, sempre à sombra, agora brilhava como uma nova ameaça. E, de repente, o caos tomou forma novamente. O cheiro de fumaça e pólvora se intensificou. Alguém gritou e a sala explodiu em um frenesi. As pessoas empurravam-se, buscando escapar, mas Júlia permanecia firme, seu olhar desafiando tudo e todos. Vocês não têm controle sobre mim! Gritou, os olhos ardendo. A verdade a selava numa força que Isadora não conseguia compreender. O que você quer de mim, Clara? Por que agora? Porque finalmente temos o poder nas mãos, exclamou Clara, breve como um relâmpago. Está tudo em jogo, e você pode perder tudo o que ama. O coração de Isadora disparou novamente, o desespero a tomando. O que estava por vir? Como sua vida poderia mudar ainda mais? O que significavam aquelas velhas alianças? E que tipo de legado estava prestes a se desdobrar? E enquanto o mundo ao redor dela desabava,
Isadora percebeu que tudo poderia estar prestes a mudar. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar e uma luz intensa invadiu a sala. Num instante, Clara caiu ao chão, o corpo inerte. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, enquanto todos olhavam, paralisados. A cena que acontecera a seguir deixou Isadora sem palavras. Um dos capuzes, em meio ao frenesi, havia disparado. Clara! A exclamação de Júlia foi seguida por um desespero em sua voz que cortou o fundo da alma de Isadora. A revelação simples da morte de alguém tão próximo deixou tudo em suspenso. E enquanto todos os olhares se voltavam para o corpo de Clara, um novo fato se revelava. Aquela mulher que parecia estar tão perto, na verdade, era muito mais do que Isadora poderia imaginar. O que era um simples reencontro transformou-se numa tela em branco, manchada de vermelho. E as perguntas só aumentavam. Quem era Clara de verdade? O que a morte dela significava para a carreira, a vida de Júlia e o destino de Isadora? Enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional, Isadora se perguntava: as verdades que descobriu eram o que realmente pareciam? E o que mais estava escondido nas sombras? O que tudo isso significava para o futuro delas? O que poderia vir a seguir? A sala estava em caos, os ecos da explosão ainda reverberando nas paredes, enquanto Isadora tentava processar tudo. A revelação de que Júlia era sua filha a deixou em estado de choque. O que antes parecia um momento de redenção, agora se tornava um pesadelo. As pessoas ao redor estavam paralisadas, absorvendo a magnitude da situação. Vocês não têm ideia do que estão prestes a fazer, grita a mulher que se dizia mãe de Júlia, com o desespero estampado no rosto. O silêncio se espalhou, pesado como se alguém tivesse puxado a energia do ar. As luzes piscavam, e a fumaça que ainda se erguia das explosões tornava tudo mais surreal. Isadora estava perdida. Eu não sabia. As palavras saíram num fio frágil, sufocadas pelo nó em sua garganta. O olhar de Júlia era uma mistura de desconfiança e esperança, e o que deveria ser o reencontro mais esperado agora parecia um precipício. A tensão cresceu entre os capuzes e os rostos conhecidos. A herdeira é você e você sabe disso. O homem alto falava como se cada palavra fosse um golpe. Seja grata por ainda ter uma chance de sair viva. Ele gesticulava e as mãos de Isadora tremiam. O desespero se espalhava. Eu não vou deixar que levem você. O grito de Isadora cortou a sala em pilares de incerteza. Mas antes que alguém pudesse reagir, a parede próxima se desfez em cacos. Um homem de pé entre os escombros erguia uma arma. O pânico se instalou. Caiam no chão! Ele gritou. A voz profunda, como um trovão. A cena se desdobrou em um turbilhão de movimentos. Todos se jogaram ao chão e Isadora buscou Júlia, mas a menina estava parada, as mãos firmes em unhos, olhando para o homem com uma fúria contida. Eu sou a herdeira e não vou fugir! Júlia gritou, e o eco da sua voz ressoou na multidão paralisada. Nem que eu tenha que enfrentar você. As palavras dela causaram um tremor no ambiente. O homem hesitou, e por um momento
A sala parecia respirar. O que você disse? Um sussurro involuntário escapou dos lábios de um dos homens de capuz. Aquilo era inesperado, e na fração de segundo que se passou, a tensão ficou insuportável. Então, como uma corrente elétrica, uma nova figura emergiu da escuridão. A porta arrombada, revelando uma mulher de presença poderosa. Seus olhos eram de fogo, e logo Isadora reconheceu a expressão. Não, foi tudo o que conseguiu murmurar, as lembranças a atingindo como uma onda. Era Clara, sua antiga sócia, dada como desaparecida há anos, depois que Isadora cortou relações devido a um escândalo que quase destruiu suas vidas. A mulher subiu as escadas e seu olhar era intenso, cheio de segredos e promessas não cumpridas. Eu disse que ele não podia ter o que é nosso. Clara gritou e a sala novamente congelou. O verdadeiro legado é meu também. E Júlia não tem ideia do que está em jogo. O alvoroço cresceu. Júlia olhou de uma para outra, confusa. O que você está dizendo? No meio da confusão, Clara se aproximou, a tensão palpável. Por que você não sabia? Você é parte de algo muito maior, querida. Sabe quem realmente é sua avó? Minha mãe. A revelação caiu como um meteorito. Isadora sentiu o mundo girar. O que ela pensava que sabia desmoronava na sua frente. Clara, sempre à sombra, agora brilhava como uma nova ameaça. E, de repente, o caos tomou forma novamente. O cheiro de fumaça e pólvora se intensificou. Alguém gritou e a sala explodiu em um frenesi. As pessoas empurravam-se, buscando escapar. Mas Júlia permanecia firme, seu olhar desafiando tudo e todos. Vocês não têm controle sobre mim, gritou, os olhos ardendo. A verdade a selava numa força que Isadora não conseguia compreender. O que você quer de mim, Clara? Por que agora? Porque finalmente temos o poder nas mãos, exclamou Clara, breve como o relâmpago. Está tudo em jogo e você pode perder tudo o que ama. O coração de Isadora disparou novamente, o desespero a tomando. O que estava por vir? Como sua vida poderia mudar ainda mais? O que significavam aquelas velhas alianças? E que tipo de legado estava prestes a se desdobrar? E enquanto o mundo ao redor dela desabava, Isadora percebeu que tudo poderia estar prestes a mudar. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar e uma luz intensa invadiu a sala. Num instante, Clara caiu ao chão, o corpo inerte. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, enquanto todos olhavam paralisados. A cena que acontecera a seguir deixou Isadora sem palavras. Um dos capuzes, em meio ao frenesi, havia disparado. Clara! A exclamação de Júlia foi seguida por um desespero em sua voz, que cortou o fundo da alma de Isadora. A revelação simples da morte de alguém tão próximo deixou tudo em suspenso. Mas antes que o pânico pudesse se espalhar, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma nova figura avançou pela porta, desta vez uma mulher. Sua presença imponente abafava o desespero que se instalava. Com um gesto firme, ela afastou os homens. Chega! Disse, sua voz ecoando com autoridade. Eu comando agora! Isadora e Júlia trocaram olhares atônitos. Uma familiaridade ardente surgiu nos olhos da mulher. E num instante devastador, ela removeu o capuz que cobria seu rosto, revelando uma expressão que Isadora nunca poderia imaginar. Sofia! A palavra deslizou da boca de Isadora como um suspiro de assombro e horror. Sofia era a mãe de Isadora, tida como desaparecida há mais de uma década. Mãe, como é possível? O nó na garganta de Isadora parecia inquebrantável.
E, ao mesmo tempo, a sala inteira girava em uma montanha-russa de emoções. Estava na hora de você saber a verdade. Sofia respondeu, sua voz carregada de amargura. Você não é a única a saber. Júlia, você precisa entender que sua história não é a única que está entrelaçada aqui. Como um relâmpago em um céu claro, a verdade começou a desabrochar. O que estava oculto por tanto tempo, agora era um labirinto de segredos e mentiras. Isadora sentiu terror, mas ao mesmo tempo, esperança. O avô de Júlia, que todos pensavam estar morto, poderia ainda estar vivo. Júlia ficou paralisada, a confusão no rosto dela, deixando claro que estava enfrentando um furacão de informações. As sentenças desconexas da mãe de Isadora ecoavam ao mesmo tempo em que o passado prometia um futuro incerto, irremediavelmente entrelaçado com aquele momento. O que viria a seguir? O que mais havia sido escondido da menina? Era um jogo de poder, e a batalha estava apenas começando. Os segredos, agora a céu aberto, prometiam consequências que mudariam a vida de todos presentes para sempre. O que Sofia realmente queria? E até onde Isadora estava disposta a ir para proteger a filha dela? As luzes tremulavam e o ar estava denso com a mistura de fumaça e tensão. A sala pulsava com o peso das revelações. Isadora olhou para Clara, agora caída no chão, e um grito gutural ecoou de seus lábios. Era uma dor insuportável, a verdade finalmente desnudada. Não, não, Clara! Júlia, com os olhos marejados, lançou-se ao lado do corpo. O desespero a envolvia como uma tempestade. A sala ficou em silêncio, o tipo de silêncio que precede um grande desastre. Todos estavam paralisados, capturados pela cena devastadora. Isadora sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Eu não posso perder você também. Júlia chorava. As lágrimas escorriam pelo rosto da menina, cada gota um lembrete do sofrimento que havia escondido por tanto tempo. Isadora sentiu seu coração apertar. Num instante, Isadora se ergueu, o impulso da maternidade, fazendo com que todo medo se transformasse em determinação. Saiam daqui, todos vocês, agora! Sua voz era um grito de guerra, ardente e poderosa. O olhar feroz ao redor fez com que as sombras hesitassem. Os capuzes, perante o espírito indomável da mulher, começaram a recuar. Estamos prontos para uma guerra maior do que você imagina, um deles gritou. Mas a voz soava como uma ameaça vazia agora. A verdade havia sido lançada e a luta transcenderia seu domínio. Júlia, temos que ir. Isadora gritou, puxando a menina. Mas Júlia hesitou, o olhar fixo no corpo sem vida de Clara. Ela, eu não a conheci. Como pode isso ter acontecido? Isadora sentiu o nó na garganta se apertar mais. Clara sempre havia sido uma figura nebulosa, algo entre um sonho e uma memória dolorosa. Ela fez o que podia para me proteger, Júlia. Isso é o que importa. Precisamos lutar e honrar seu sacrifício. E como se despertasse de um transe, Júlia sentiu a determinação se firmando em seu olhar. Juntas, as duas caminhavam em direção à saída, quando a porta da frente foi aberta e a luz do dia se derramou como uma nova esperança. A intensidade da cena parecia ter chegado ao pico, mas o destino tinha mais surpresas. O grupo de homens de capuz se dispersou, enquanto várias unidades policiais, armadas e prontas, entraram na sala. O cheiro de perigo estava no ar, e a confusão rapidamente se intensificou novamente. Nenhum movimento! Um oficial gritou. Ações rápidas tomaram conta enquanto o caos se transformava em controle. A visão do futuro, uma glória inesperada, surgia como um alívio. Isadora segurou a mão de Júlia, um laço agora mais forte, mais profundo. Estamos juntas e vamos sair dessa.
não importa o que aconteça a seguir. As paredes da mansão, que tinham sido palco de tantos segredos e dor, pareciam agora se dissolver em um novo começo. Conforme a equipe de resgate levava os transeuntes para a segurança, Isadora sentiu um chamado vibrante dentro dela. O legado delas tinha que ser protegido e a luta precisava continuar, não para vingar o passado, mas para criar um futuro. No momento em que se afastavam da mansão, um sentimento de renascimento tomou conta delas. Há muito tempo, Isadora não se sentia tão viva, e olhando para Júlia, viu não apenas uma filha, mas uma guerreira, muito mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Elas seguiram adiante, enfrentando um futuro incerto, mas firmes juntas. E assim, o sol se pôs atrás delas, iluminando a estrada à frente. Isadora sabia que cada passo seria uma nova descoberta. E esse era apenas o início de uma história que ainda se desenrolaria, cheia de desafios, mas também de amor e força. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. E pegue essa chance para esmagar o botão de like agora e mostrar que você ama essas histórias. Você é uma parte importante desta comunidade e queremos saber sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer até onde a vida pode levar. A história de Isadora e Júlia pode ter chegado a uma nova fase, mas as batalhas estão apenas começando. Você vai querer estar conosco nessa jornada.